Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 1, 5 e 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas ofensas, transgressões e pecados. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos concedeu a vida, nos deu a vida. Deus nos deu vida. Deu-nos vida com Cristo. Ele nos deu vida, mas nos deu vida com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Irmãos, o que torna o cristianismo diferente de tudo o que existe neste mundo é a vida de Cristo em nós, a vida de Deus em nós. O que torna o cristianismo relevante para cada um de nós é o próprio Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Nós somos salvos pela vida de Cristo. Apocalipse, capítulo 3, o verso 1. Vamos ouvir a leitura do texto da palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Deus conhece se você tem a vida de Cristo em você, ou se você tem só nome, se você só parece que está vivo pela vida de Cristo, que a vida de Cristo está em você. Sardes era uma igreja nominalmente viva, mas na realidade estava morta, não tinha vida. A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Cristo, ela tinha a aparência de um ser vivo, mas era finada. É um defunto maquiado. Antes do pecado, o ser humano era vivo para Deus
e nulo para o pecado, porque o pecado não existia na experiência do homem. Ele foi criado sem pecado. Houve um momento, irmãos, na vida do casal que a tentação e o pecado entrou na experiência deles. Depois disso, o homem passou a estar morto para Deus e vivo para o pecado, porque o pecado é agora uma realidade na sua vida e também na sua experiência. Depois da regeneração, do novo nascimento, o ser humano passou a estar morto para o pecado e vivo para Deus. Estar morto para o pecado significa liberto do pecado. O que significa? Uma pessoa morta para o pecado. Significa que ela está liberta do pecado, separada do pecado. Significa também que o pecado não tem nenhum domínio na experiência da pessoa regenerada. Cantamos há pouco aquele cântico que fala da nossa morte para o pecado em Cristo e que o pecado não tem nenhum domínio sobre nós, que estamos debaixo da graça de Cristo, da graça da regeneração, da nossa morte com Cristo e da operação na vida de Cristo em nós. Romanos capítulo 6, o versículo 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. 7: porque aquele que está morto está justificado do pecado. 11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado agora não tem nenhum domínio sobre vós. Nenhum domínio. Por quê? Porque você morreu com Cristo, liberto está do pecado, e Cristo vive em nós. Você está vivo para Deus, porque a vida de Cristo está em você. Está em você. Sardes tentou escapar da corrupção do pecado, mas não nasceu de novo. E esta é a razão porque lhe faltava a vida de Deus, a vida de Cristo. Irmãos, não basta ter credo, não basta ter teologia, é preciso ter a vida de Cristo. Não basta ter aparência de vida, é preciso ter a realidade da vida de Deus em nós, da vida de Cristo em nós. É preciso priorizar o novo nascimento, cuidar bem da regeneração das pessoas, senão podemos ficar como Sardes, que tinha aparência de vida, mas não tinha vida. Era uma igreja zumbi,
um cristianismo zumbi, que se finge de vivo, mas está morto. Uma pessoa que passa a ideia de que tem a vida de Cristo, mas Cristo não vive nela, é trágico. Não há nada mais trágico do que isso. A crise do cristianismo é a ausência da vida de Deus nele, a vida de Cristo, porque o que torna o cristianismo relevante na experiência de cada um de nós é a vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós. Um cristianismo sem o Cristo é uma experiência de fraude, é uma fraude total. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este texto muito conhecido, falado, comentado aqui. Este texto, este versículo é a minha experiência, posso dizer. E quero que seja também a tua experiência. Da palavra de Deus, irmãos, só vale para você o que você realmente experimenta e vive. Da palavra de Deus só vale para você o que você realmente experimenta pela fé. Este texto trouxe para mim uma libertação incomparável. Não é dito o que eu devo fazer para viver para Deus, diante de Deus, a vida de Deus. Nem é dito que eu posso fazer a vida de Deus funcionar em mim, operar em mim. Não, apenas diz: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Você vê a diferença? Ou não viu ainda? Você vê a diferença? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Isto faz toda a diferença aqui, depois, na eternidade. Eu não vivo mais, porque quando eu vivo, a confusão está pronta. Só tem confusão quando eu vivo. Mas aqui diz: eu não vivo. Libertação maravilhosa. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E mais uma coisa que você precisa aprender agora é que Deus escolheu o nosso corpo para manifestar a vida do seu Filho. Você já pensou? No universo inteiro, Deus escolheu você, o nosso corpo, para manifestar a vida do seu Filho. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 10 e 11. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos
estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. A nossa morte com Cristo não foi apenas para nos libertar do pecado. Sim, foi. E nos libertou de fato do pecado. Libertação real. Mas morremos para que a vida de Jesus se manifeste em nós, na nossa carne mortal, no nosso corpo. Para quê? Para que também a sua vida, a vida de Jesus, a vida de Deus, a vida que Ele veio nos trazer, a sua vida se manifeste em nosso corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Você viu que Jesus nos fez morrer, e ao morrer com Jesus fomos separados do pecado, e a vida de Jesus está agora operando em nós, no nosso corpo. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você vê, os alimentos são para o corpo, e o estômago para os alimentos. Você sabia para que serve o seu estômago? Serve para os alimentos. Você vê? Há uma identificação entre o alimento e o seu corpo, o seu estômago. O alimento entra em você, o alimento vai para o seu estômago. Então, aqui o texto está fazendo uma comparação. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, né? Tanto o corpo como o alimento. Mas o corpo não é para fornicação, para o pecado, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você vê? Há uma identificação entre o nosso corpo e o Senhor. O Senhor está no nosso corpo, Ele está em nós, e Ele quer manifestar sua vida aí. Agora, se tem pecado, como está aqui no texto falando, Deus não pode manifestar a sua vida em seu corpo. Não tente, porque Deus não vai manifestar a vida dele em cima da sua natureza, do seu pecado, da sua sujeira, do seu lixo pecaminoso, que é o pior lixo que existe na face da terra. Agora, morremos e estamos libertos, separados do pecado. Então o Senhor pode manifestar a sua vida no nosso corpo, e o nosso corpo é para Ele. Por que que o nosso corpo é para Ele? Porque Ele quer manifestar a sua vida no nosso corpo. O corpo é para o Senhor, é para o Senhor. Por que que é para o Senhor? Porque é dele. Você sabia que o seu corpo é do Senhor? É para Ele? É para Ele, não é para o pecado, não. Não é para o diabo, não. Fique sabendo, seu corpo tem dono.
se você nasceu de novo. E o Senhor quer e vai manifestar a sua vida em nossos corpos. O vaso é de barro, mas dentro está o tesouro, a vida de Cristo. O vaso, o nosso corpo, o vaso é de barro, mas dentro está o tesouro, a vida de Cristo. Deus quis assim desde o início. Desde o início. Vamos voltar para Efésios, capítulo 2, o verso 1. Vamos ouvir novamente a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vos deu vida. É a versão que eu gosto mais. Ele vos deu vida. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo está mostrando aqui, mostrando aos Efésios e também a nós agora, onde eles estavam e também o que estava neles antes da regeneração pela vida de Cristo, porque nós somos regenerados pela vida de Cristo, somos salvos pela vida de Cristo. Estando vós mortos em ofensas e pecados, como diz a outra versão, estando vós mortos em, preste bem atenção na preposição em ofensas e pecados. Significa que eles estavam no pecado e o pecado estava neles. Eles estavam mortos pelo pecado e no pecado. Não é a morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Aqui, agora, é a morte pelo pecado, a morte causada pelo pecado e no pecado. Por isso que Jesus disse que se a pessoa não crer na obra da regeneração, ela vai perecer no pecado. Morte aqui é separação de Deus. O que é morte? Morte é quando há separação da vida. Separou da vida, morreu. É assim, até no aspecto físico. Então, morte espiritual é a separação de Deus, separação da vida de Deus. Quando a pessoa está separada da vida de Deus, ela está morta. Ela está morta para Deus. Eles, os Efésios e todo mundo, estavam mortos, isto é, separados da vida de Deus. Então, morte aqui é um estado pecaminoso dentro da pessoa, um estado podre, espiritualmente falando, um estado pecaminoso dentro da pessoa, que aí é chamado de morte. Morte. Paulo estava mostrando o que nós éramos, do que Deus nos salvou e como Ele nos salvou.
estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas eles estavam vivos biologicamente, psicologicamente, mas espiritualmente eles estavam mortos. Por quê? Porque não tinham a vida de Deus. Então, a pessoa pode estar viva biologicamente, pode estar viva psicologicamente, mas espiritualmente, se não nasceu de novo, porque é pelo novo nascimento que nós ganhamos a vida, se não nasceu de novo, ela está morta. Ela está morta. Estavam vivos para si mesmos, isto antes da regeneração. Eles estavam vivos para si mesmos, estavam vivos para o pecado, estavam vivos para os seus desejos egoístas e vontade da carne, estavam vivos para o mundo, estavam vivos para a natureza pecaminosa que operava neles, estavam vivos para Satanás que operava neles, por meio da natureza pecaminosa deles. Mas entra a graça maravilhosa de Deus. É assim: Ele, Deus, nos deu vida. Ele nos deu vida. Jesus veio nos trazer a sua vida. Deu-nos vida com Cristo. Efésios 2:5, você pode ler novamente. Vamos aí ver. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deu-nos vida com Cristo. O primeiro versículo disse que Ele nos deu vida. Agora Paulo coloca mais detalhes. Deu-nos vida com Cristo. Deus não chegou e não foi colocando a vida em vocês, não. O texto está dizendo que Deus nos deu a vida com Cristo. Com Cristo. Precisamos entender que o Pai primeiro deu a vida ao seu Filho. Por que foi ao seu Filho? Porque aqui está dizendo: deu-nos vida com Cristo. Então, significa que Deus, o Pai, deu vida ao seu Filho. Por que o Filho de Deus, Jesus Cristo, precisava de vida? Por quê? Porque Ele morreu. Então, foi preciso que o Pai mandasse lá, naquela sepultura, o Espírito Santo para comunicar vida ao seu Filho e ressuscitá-lo dentre os mortos. E o Filho ganhou a vida do Pai. A mesma coisa aconteceu com a gente. Nós que estávamos mortos, apodrecidos em nós mesmos, a nossa natureza e nossos pecados, fomos atraídos para o corpo de Cristo, fomos colocados no corpo de Cristo, e ali toda essa perversidade, essa coisa pecaminosa, esse quadro perverso foi destruído no corpo de Cristo. Morremos na cruz com Cristo, e com Cristo ganhamos a vida,
e com Cristo ganhamos a ressurreição. Nós ganhamos a vida com Cristo porque nós estávamos mortos pelo corpo de Cristo. Agora é a morte em Cristo, é a morte para o pecado. Nós morremos com Cristo, e porque morremos com Cristo, então, quando o Filho de Deus foi ressuscitado dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados pela vida que ganhamos do Pai. Estou crucificado com Cristo, morri com Cristo para o pecado. Cristo me fez morrer com Ele, por isso estou morto. Você pode me perguntar, por que você está morto? Eu estou morto porque Jesus me fez morrer. Porque Jesus me fez morrer. Se Ele me fez morrer, e Ele está dizendo para mim em sua palavra que Ele me fez morrer, então eu estou morto. Eu creio. O Pai transmitiu a vida ao seu Filho, que se encontrava realmente morto no fundo da sepultura, e nos deu a mesma vida com Ele. Você entendeu? Deus nos deu vida com Cristo. Foi assim, quando Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós também ganhamos a mesma vida. Primeiro, a vida fora transmitida a Jesus. E quando a vida entrou em Jesus e tomou conta do seu ser, Ele ressuscitou. Esta mesma vida, irmãos, entrou também em nós, que estávamos mortos com Ele, nele. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você pode ler o versículo 6 de Efésios 2. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos deu vida juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Jesus foi vivificado, o que é vivificação? É a entrada da vida de Deus na pessoa. Então, quando Jesus foi vivificado, eu também fui vivificado nele. Jesus ganhou a vida de Deus, do Pai, e nós ganhamos a vida que Ele ganhou do Pai, porque estávamos mortos com Ele. Ele repartiu conosco a vida que Ele ganhou do Pai. Ele repartiu conosco a vida que é a maior bênção que se pode pensar. Quando a vida do Senhor entrou em nós, ela tomou conta, irmãos, do nosso ser inteiro. Tem mais uma coisa que você precisa saber agora. Quando a vida do Senhor entrou em nós, tomou conta de todo o nosso ser, então a nossa salvação se estabeleceu, porque o texto disse o seguinte: nos deu vida juntamente com Cristo, vida juntamente com Cristo, vida nele, vida em nós, a mesma vida, a vida de Cristo agora está em nós. Pela graça sois salvos. Você vê? A salvação só se estabeleceu no momento em que a vida de Deus entrou em nós. E quando a vida do Senhor entrou,
Ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Então, irmãos, com Cristo na morte, com Cristo na vida, com Cristo na ressurreição, com Cristo entronizado nos lugares celestiais em Cristo. O que é salvo? O que significa estar salvo? O salvo é alguém que foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Ele, ganhou a vida ressurreta de Cristo, foi ressuscitado juntamente com Cristo e foi entronizado nos lugares celestiais em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Este texto mostra-nos, primeiro, a nossa reconciliação com Deus e como ela se deu. Diz aí que a nossa reconciliação com Deus se deu por meio da nossa morte com Cristo. Por meio da nossa morte com Cristo. Morremos com Cristo e a reconciliação se deu. A nossa reconciliação com Deus se deu. A nossa reconciliação só se daria pela nossa morte com Cristo. Uma vez mortos com Cristo, a reconciliação se estabeleceu. Mas depois de mortos com Cristo, ganhamos a sua vida e fomos ressuscitados com Ele. Agora entra algo grandioso, muito grandioso, muito mais. Depois de mortos com Cristo, reconciliados com Deus, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais o quê? Muito mais o quê? Muito mais seremos salvos pela sua vida. O que é muito mais? O que é muito mais que Paulo se refere? Muito mais, irmãos, é a vida de Jesus em vocês. Muito mais é a vida de Deus em mim. Muito mais é a vida de Cristo, a vida de Deus em nós. A nossa morte com Cristo para o pecado e reconciliação com Deus é uma bênção, tremenda, é muito grande. Mas a vida de Cristo em nós, Paulo está dizendo que é muito mais, que é muito mais. Tem gente que não vê assim. Eu morri para o pecado. Fica aí confessando, eu morri para o pecado. Você olha na cara dele, você vê que ele não tem empolgação nenhuma. Mentira sua, você não morreu para o pecado, você não se alegra disso. Eu morri para o pecado. Você está contente? Você dá pulo de alegria? Você está feliz? Você não está confessando uma coisa qualquer, não. Você está confessando que você morreu para o pecado. Não tem nada maior aqui neste mundo. Não tem libertação maior. Eu morri para o pecado. Parece que não acredita nisso. Não se alegra nisso. Você é capaz de se alegrar com qualquer coisa frívola deste mundo. Mas quando você diz, eu morri para o pecado, aqui está algo
de valor, que faz a diferença. Eu morri para o pecado. A nossa morte para o pecado é uma bênção grandiosa, e não há libertação maior. Mas a vida de Cristo em mim é muito mais. A vida de Cristo em mim é muito mais. E aí o cristão, o crente, diz assim: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você olha para ele, parece até que ele está dizendo isso com tristeza. Cristo vive em você? Cristo vive em você? Quanto que você tem na sua conta bancária? Quanto que é? 100 reais? É 1.000 reais? Não empolga, né? Quanto que você tem lá? Não empolga. Eu tenho uma ninharia lá. Não empolga. Mas se alguém colocar lá 1 milhão, 2, 1 bi, eu tenho 1 bi na minha conta lá, como que você estaria? Alegre? Eu tenho muito mais do que 1 bi. Eu tenho toda a riqueza em mim. Eu tenho o tesouro. Cristo vive em mim. Você não se alegra? Você não se alegra, não? Não é gostoso dizer Cristo vive em mim? Não é gostoso? Cristo vive em mim. Mas o Cristo que vive em mim não me empolga. Não me empolga. Cristo vive em mim, mas parece que não significa nada, não significa muito. Cristo vive em mim. Se você encontrou a sua morte com Cristo, você vai encontrar a vida de Jesus operando em você uma salvação poderosa. Poderosa. Depois que passamos pela morte e ressurreição com Cristo, e Cristo vive em nós, não dá mais para se viver no pecado. Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vos deu vida juntamente com ele. A versão que eu estou usando aqui. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. O que foi que o Pai nos deu juntamente com Jesus? O que foi que o Pai nos deu juntamente com o seu Filho? Ele nos deu a vida juntamente com o seu Filho. Você vê, toda a riqueza de Deus está nesta vida. O que o Espírito Santo foi levar ao Filho? Vida. Porque aqui está a coisa grandiosa de Deus. Foi vida que ele foi levar. E a mesma vida ele nos deu. Como foi que o Pai deu a vida ao seu Filho? Como que foi? Ressuscitando-o dentre os mortos pelo Espírito Santo. Como que o Pai nos concedeu a vida de Jesus? Ressuscitando-nos em Jesus, irmãos, pelo mesmo Espírito. O Pai deu vida a Jesus no ato da ressurreição, e no mesmo ato o Pai nos deu a vida de Jesus em Jesus. A partir desse ponto, Cristo se tornou em nós a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, irmãos. Haverá algo maior do que isto? Você conhece algo maior do que isto? Esta vida de Cristo, ela é
é eterna em nós. Ela é eterna em nós. Ninguém poderá tirá-la de você. Ninguém poderá vencê-la, a vida de Cristo em você. Nada poderá contaminá-la. A morte e ressurreição de Jesus estão colocadas por Deus num conteúdo para ser experimentado pela fé na palavra. Nele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Irmãos, Deus cumpre a sua palavra em nós. Eu morri em Cristo na cruz. Eu morri em Cristo. E Cristo é a minha vida. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Agora, esse em mim, o que significa em mim? Significa o ser inteiro da pessoa. A vida de Cristo vivificou o meu espírito, tornou-se a vida da minha alma e se manifesta no meu corpo. Você conhece um tesouro maior do que a vida de Cristo dentro de um vaso de barro como você e eu? Você conhece? Tem não. Tem não. Que o Espírito Santo nos ajude a tomar a vida de Cristo de uma maneira real na nossa experiência, não de uma maneira frívola. Que o Espírito Santo nos ajude a avaliar a vida de Cristo em nós. Creia já a sua morte com Cristo. Tome-a como sua experiência e você encontrará a vida de Cristo operando em você. Não fique achando que sabe bastante, viu, irmãos? Não fique achando que você sabe muito acerca da vida de Cristo. Você sabe muito pouco, quase nada. A vida de Cristo é sempre muito mais na nossa experiência. Cresça nesta vida de Cristo em você. Exulte no seu espírito. Vibre na sua alma. Almeje com o seu corpo esta vida de Cristo.